Nós temos olhado para o livro de Gênesis, temos desde o início do ano, sob a orientação de Deus, tratado deste livro, que é o livro da origem de todas as coisas. Do capítulo 1 ao capítulo 11 é a origem do mundo como um todo. Do capítulo 12 até o final, até o capítulo 50, é a origem do povo de Deus, a igreja do Antigo Testamento personificado em Israel, a formação deste povo e como a graça de Deus esteve com eles. E a figura que vai ser trabalhado na história da formação deste povo é a figura dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, e aí os seus 12 filhos que Jacó terá. Então nós estamos no capítulo 29 dessa história, onde Jacó está fora da casa dos pais, está fora da terra prometida, por causa das consequências da sua decisão equivocada, e ele chega agora na terra dos seus parentes. E aí nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 30. Gênesis 29, do verso 1 ao verso 30. Mas nós iremos fazer essa leitura de forma espaçada ao longo da nossa exposição. Neste primeiro momento eu chamo a sua atenção para o verso 1 até o verso 20, que diz assim: Pôs-se Jacó a caminho, e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? Responderam: Somos de Harã. Perguntou-lhes: Conheces a Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: Está bom. Raquel, sua filha, vem vindo ali com as ovelhas. Então lhes disse: É ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos, daí de beber as ovelhas e de apacentá-las. Não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, e seja removida a pedra da boca do poço, e lhes demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço, e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel, e erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: De fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: Acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: Melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. Vamos ler o finalzinho? E estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Deus, fale conosco, nos alimente nessa noite através da exposição da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então essa cena de Jacó, ela está dentro
dessa sequência de história. Você verá que o relacionamento de Jacó, a sua família vai ser constituída, iniciar aqui, mas vai ter desdobramentos a partir do verso 31 deste capítulo, que nós veremos no próximo domingo. O que nós queremos ver aqui é Jacó provando do seu próprio veneno. Jacó casando e provando do seu próprio veneno. Jacó está numa saga de rebeldia contra Deus, embora sendo alvo da graça de Deus. Jacó é um dos personagens intrigantes das Escrituras. Jacó parece um pouco comigo e com você nesse sentido. Pessoa que Deus escolhe e pessoas que vivem um tanto quanto que batendo cabeça na forma como vive. Até o momento que Deus resolve pegar e mudar drasticamente a vida dele. As experiências de Jacó já começaram. Depois dele ter enganado o irmão, comprando o direito de primogenitura por um prato de lentilha, depois dele ter enganado o pai, que estava já idoso, cego, ele está saindo fugitivo de certa forma, porque o irmão Esaú quer matá-lo, e ele nessa caminhada, ele teve um encontro com Deus em Betel. Nós vimos isso domingo passado, como que em Betel Deus aparece para Jacó e fala diversas coisas. Tudo promessas incondicionais, sem depender daquilo que Jacó venha fazer. Deus está dizendo, eu vou com você, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o seu nome, você vai ser pai de uma multidão de nações. E a bênção de Abraão estará sobre você, porque eu escolhi você, de certa forma. Jacó faz uma coluna, faz uma pedra, ergue, melhor dizendo, uma pedra diante de Deus, dizendo, aqui é Betel, a casa de Deus, e eu vou nessa minha experiência até lá. Se de fato essas coisas acontecerem comigo, se Deus me abençoar, se Deus fizer, então eu volto aqui, consagro esse lugar como casa de Deus, e vou servir, Deus vai ser o meu Deus. E aí ele vai. Verso 20, no capítulo 29 diz, pôs-se Jacó caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Como um homem um tanto quanto que revigorado depois da sua experiência, ele parte em direção ao caminho em que ele está. Ele está indo para este lugar também sob orientação da sua mãe. A sua mãe havia dito a ele que era necessário casar com pessoas ligadas à sua família. E por isso também ele vai nesta direção. Então, deste verso 1 até o verso 20, o que você encontra é Jacó encontrando a sua esposa. Jacó encontrando a esposa, mas de um jeito estranho. A ideia de encontrar alguém para casar não é nova dentro desta família que Deus está trabalhando, a família de Abraão. Deus chamou Abraão e já era casado. E Deus disse, eu vou fazer descendência de você. Nasce Isaac longe da terra dos seus pais, dos seus antepassados. Nasce lá em Canaã. E ele cresce, chega aos 40 anos, precisa casar aquele menino. E Abraão, então, tem que dar um jeito de achar alguém para casar. Mas não pode ser qualquer um. Tem que ser pessoas ligadas à família. E aí, então, ele faz uma busca de alguém lá na terra, da mesma terra aqui, lá na região de Arã, aproximadamente, para encontrar alguém para Isaac. Agora não é mais Isaac. Agora é o filho de Isaac que também precisa encontrar alguém. Casar é uma questão que muitas vezes aflige o coração dos mais jovens, né? Você que está casado, você diz, graças a Deus, consegui casar. Ou então diz, misericórdia, eu consegui casar, né? Não, fica na primeira frase que é melhor. Fica na primeira que é melhor. Casar nesta família aqui é algo ainda mais importante. Casamento sempre é importante, a decisão com quem casar e tudo mais. Mas aqui é a família que vai trazer o Redentor ao mundo. Um descendente de Abraão, que é Jesus Cristo, vai nascer dessa família. E está Jacó, então, chegando aonde ele vai achar uma esposa. Jacó tem uma bela história para contar. Uma bela experiência dos seus pais. Talvez você precise chegar em casa e amanhã, talvez, assistir um sermão sobre como foi o casamento de Isaac. E aí você vai ver o quanto que eles foram na dependência de Deus. Isaac não vai, mas o servo vai lá buscar.
Jacó está lá, e Jacó não vai seguir os passos dos seus antepassados. Essa história que começa talvez muito bela, você olha para o capítulo, verso 20 e diz, ele trabalhou 7 anos e pareceu como poucos dias, tanto que ele amava a mulher. Parece bonito, né, a história? Mas essa história não está dentro de um contexto tão bonito. O que é que você não viu até aqui nessa leitura que nós fizemos do verso 20? O nome de Deus. Não foi citado. Quando você olha para a história da busca de uma esposa para Isaac, você encontra Abraão citando o nome de Deus, você encontra o servo orando a Deus, dizendo, Deus envie quem vai ser a mulher que vai aparecer. Você vê depois ele contando para Labão, dizendo, olha, eu fiz isso, Deus. Sempre Deus permeia aquela história. Esta não. Esta é uma ausência do nome de Deus. Isso é sintomático. Porque de certa forma o Jacó que teve a experiência em Betel, está chegando lá para viver os períodos da disciplina, ainda muito confiado em si mesmo, ainda muito apegado em quem ele é. E eu e você corremos esse risco de viver a nossa vida apegado em quem nós somos, confiados naquilo que nós podemos fazer, e facilmente esquecemos de buscar a direção de Deus em tudo aquilo que nós precisamos fazer. Perceba que os contrastes são enormes. O lugar é muito parecido, é um lugar de um poço, onde também foi encontrada a esposa para Isaac. Tem pastores trazendo seus rebanhos para fazer com que os rebanhos possam beber dessa água. Também assim era naquela outra ocasião. Mas aqui existe uma fonte de água, um lugar de água. E esse lugar era tampado com algumas coisas muito pesadas. Por isso que já tem alguns pastores com seus rebanhos aí. E Jacó diz, por que vocês não dão de beber água e volta a pastorear? Aí diz, não, a gente precisa esperar. Precisa esperar chegar mais pastores, reunir todo o grupo para que todo mundo possa beber a água, contado a quantidade para cada um, porque também não tem tanta água assim. Que todo mundo possa ajudar aqui a gente levantar esse negócio, essa pedra que está tampando. É mais ou menos o que estava programado. Aparece uma mulher chamada Raquel. E olha o finalzinho do verso de número 9. Chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, vamos ler? Porque era pastora. Irmãos, infelizmente tem gente que chega até a olhar para esse texto e dizer, está vendo, pode ter pastora, o ofício de pastor, porque a Raquel era pastora. Não, essa pastora aqui não era pastora espiritual, não, é pastora do rebanho mesmo. Ela cuidava do rebanho, ela pastoreava aquele rebanho de ovelhas lá do pai dela. Era alguém que tinha muita disposição, muita liderança, uma série de virtudes, mas não tem nada a ver com ser pastora de igreja. Então não diz, olha, a Raquel era uma pastora. Não, isso aqui é pastora de rebanho. Mas quando Jacó vê essa mulher, Jacó já sabe que ela é parente. Falaram para ele, está vindo aí a Raquel. E aí então aquele homem fica forte. Já viu o adolescente quando quer impressionar? Ele vai lá, vai na academia, e fica todo. Né? Jacó foi mais ou menos isso. Vai lá e diz, não, deixa que eu puxo isso aqui. Levanta aquela pedra. Ele dá de beber a água para os rebanhos. Tudo isso é muito bonito. Mas isso é um contraponto de tudo que foi a história de Isaac. O que os servos de Isaac fizeram? Chegaram lá, orou a Deus e disse, a mulher que chegar e eu pedir, dá-me de beber e ela me der de beber. Essa é a mulher que o Senhor escolheu para o meu servo, para ser a esposa do filho do meu Senhor, melhor dizendo. Aqui, quem é que dá água? Não é Raquel. Quem dá água é Jacó. Percebe a inversão? Jacó não está esperando Deus guiar e conduzir quem vai ser a mulher que vai vir. Ele nem lembra de Deus. Ele olhou e disse, ela é bonita, ela é da família, é essa mesmo. E ele é quem toma as iniciativas. Iniciativa com Raquel e iniciativas com Labão. Olha lá o verso de número, a partir do verso 13 aí. Você encontra Jacó agora indo conversar com Labão.
E em vez dele chegar diante de Labão e contar das bênçãos de Deus, contar da promessa da aliança, contar dessas coisas todas, não há nada disso na história. A única expressão que existe na história é uma expressão emblemática. Os estudiosos apontam isso aqui como uma certa dose de ironia que Moisés está citando. Olha lá comigo o capítulo 29. Olha o verso de número... finalzinho do verso 13, ó. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Só isso. O que é esses acontecimentos da sua viagem? Será que ele contou a razão pelo qual ele saiu de casa? A gente não sabe. Será que ele contou o que aconteceu em Betel? Não fala. O autor simplesmente diz o acontecimento da sua viagem. É intencional essa fala. É intencional. Porque o outro contou tudo, repetiu a mesma história. A gente viu que era até cansativo a história. Conta, repete, conta de novo. Aí você diz, por que tanta repetição? Bastava dizer isso aqui, né? Não, o estilo literário é importante. Ao repetir, na ocasião do servo que está encontrando a esposa para Isaac, ele está dando a ênfase, dizendo que ele está o tempo todo sendo conduzido pela perspectiva de Deus. Aqui é simplesmente um acontecimento da viagem, a gente nem sabe o que ele narrou desse acontecimento. E aí Labão diz assim, sabe de uma coisa? Você não vai ficar aqui, ficaram 10 dias lá, você não vai ficar aqui trabalhando de graça. Vamos fazer um negócio, dá o seu valor. Aí ele olha a aparência das filhas. Tem Raquel e Lia. Ele olha a Raquel, acha bela, ele já a conhecia, já foi isso que moveu o coração dele. Ele diz, eu trabalho 7 anos por essa mulher, pela mais nova. E assim ele casa. Assim ele entra, melhor dizendo, num compromisso de casamento. Trabalhar 7 anos em busca desta mulher. Mas olha a resposta de Labão. Quando Jacó contou, quando Jacó contou os acontecimentos da viagem, olha a resposta de Labão. Verso 15. Depois disse Labão a Jacó. Olha o verso de número 14. Disse-lhe Labão, vamos ler? E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Então, quando ele contou os acontecimentos, a frase de Labão é, de fato você é osso dos meus ossos. Você é meu parente. Ou você é tão enganador quanto eu, né? Você é osso dos meus ossos. Você sabe o que o Labão vai fazer daqui a pouco. É enigmático, irmãos. Esse mesmo Labão esteve na negociação envolvendo a irmã dele, que era a Raquel, a Rebeca. Eu confundo direto os nomes Raquel e Rebeca. A Rebeca. E naquela ocasião ele diz, é notório que Deus abençoou o seu servo, o seu senhor. É notório que Deus abençoou lá o tal do Isaac, ele é o portador da bênção. Não, tudo bem, pode ir com a minha irmã. Tá. Aqui não, aqui é simplesmente assim, é osso dos meus ossos, né? É meu parente, é igual a mim, fica aqui, vamos viver junto. Por que é que Jacó em nenhum momento cita a promessa do descendente que vai esmagar a cabeça da serpente? Por que que em nenhum momento ele diz, olha, eu tenho a bênção de Abraão sobre mim? Não tem nada disso. Esse é um casamento construído sem nenhuma visão da história da redenção até aqui. Desculpa se eu joguei água fria na sua bela história de trabalhou 7 anos e isso parecia pouco. É ele trabalhando, essa é a história desse texto. É ele trabalhando em busca de achar a esposa. Mas eu quero olhar com você a segunda lição e última lição. Então Jacó encontrando a esposa, mas de um jeito estranho. Segunda lição, Jacó sendo enganado. Ele trabalha 7 anos, olha o verso 21. Disse Jacó a Labão, dai-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e entregou a Jacó e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva.
Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso, disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dá-se-á a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana dessa. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão sua serva Bila, e coabitaram. Vamos ler agora? Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Irmãos, aquele que se acha esperto demais, um dia acha alguém mais esperto do que ele. Talvez você é alguém assim, que é acostumado em achar que é muito esperto, sabido demais. Você vive baseado naquilo que você faz. Você acha que sempre vai dar certo. Cuidado, mais cedo ou mais tarde, Deus traz disciplina sobre você, apresentando alguém tanto quanto parecido com as suas mazelas, e mostrando o quanto que machuca aquilo que você faz. Jacó vai passar por dores terríveis, por causa dessa história aqui. Não é uma história apenas de nós rirmos, é uma história de chorar. As coisas que vão acontecer pós isso aqui é terrível. Jacó vai sofrer a dura pena ter enganado, porque agora o engano brota diante dele. E olha a forma como Deus tem para lidar com as nossas vidas e com as nossas mazelas. A graça que nos salva é a graça que nos educa. A aparição de Deus em Betel para Jacó, a promessa de que seria o Deus dele, não vai tirar a responsabilidade de Jacó ter que aprender a lidar com as consequências dos atos. Irmãos, Deus ama a mim e a você de forma incondicional. Mas isso não significa que Deus não vai disciplinar os seus erros. Que Deus vai instruir você, que Deus vai moldar você, que Deus vai confrontar você, vai colocar você talvez diante do espelho, num relacionamento, numa relação, numa circunstância, e você vai ver quem você é. E Deus vai usar essas coisas para transformar quem você é. Jacó vai ficar aqui um tempo bom na casa de Labão, comendo pão que Labão amassou. Não foi que o diabo amassou, não. Que Labão amassou. Sofrendo de todos os lados. Isso aqui é só o começo de estar nas mãos de alguém e ser enganado. Olha como que se dá os fatos um tanto quanto que irônicos aqui envolvendo. O que Labão faz? Labão é confrontado por Jacó, dizendo: ei, está na hora de me dar a filha. Chegou 7 anos, resolvido. E resolveu para casar, e o que você espera? Que ele vá embora, certo? Já cumpriu o pacto, o tratado. Ele foi aí para arrumar uma esposa. Trabalhou 7 anos, está decidido, vai pegar a esposa e vai voltar para casa. Ou para qualquer outro lugar, ele não precisa mais trabalhar debaixo da dominação de Labão. Essa é a expectativa dele. Enfim, serei livre para viver tudo aquilo que eu quero com a minha esposa, e longe dos olhos do meu sogro. É isso que ele está na expectativa, é isso que deveria acontecer. Mas Labão prepara um banquete para ele. Naturalmente é algo muito comum em casamento. E aí então tem uma grande festa, talvez aí de 7 dias. Você lembra alguém que usou um banquete para levar vantagem na história? O próprio Jacó. Como que ele comprou o direito de primogenitura de Esaú? Dando um banquete, uma comida. Não era um banquete, era ervilhas. Prato de lentilhas, melhor dizendo, lentilhas. Prato de lentilhas. E assim ele conseguiu ganhar pela boca.
Ele está sendo confrontado e sendo lembrado dos passos que ele deu. Isso é a disciplina do Senhor. Através de uma grande festa, de um grande banquete, há bebidas, Jacó já está um tanto quanto que já mais para lá do que para cá, e aí então à noite é entregue a ele a esposa. E o texto faz questão de dizer, olha o verso 23. À noite conduziu a Lia, sua filha, e entregou a Jacó, e coabitaram. Ao amanhecer, viu que era Lia. Ou seja, ele não viu quem era a mulher que estava deitada com ele. Ele está sendo enganado por não conseguir ver o que está diante dos olhos dele. Foi isso que ele fez com o pai. Ele chegou e enganou um pai que estava cego, não conseguia ver o que estava diante dos olhos dele. Irmãos, isso aqui não é um simples ato de enganar. É Deus disciplinando nos mínimos detalhes. Ele está um tanto quanto embriagado, está incapacitado de ver, é escuro. Ele se deita, ele consuma o casamento. E aí quando o sol raia, o dia amanhece, aí sim ele percebeu que foi enganado. E olha a reação. Olha que reação de Jacó. Olha lá comigo o verso de número 25. Ao amanhecer viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Que é isso que você fez? Eu te enganei. O que é que você fez com seu pai? Enganou. Percebe essa pergunta indignada? É de um homem que está cego para ver o que ele próprio tinha feito. Jesus usa muito disso nas parábolas. Jesus conta histórias e aí o cara diz, e quem é? Aí de repente o moral da história pega exatamente a pessoa que estava perguntando sobre quem é o meu próximo, na parábola do samaritano, por exemplo. E Deus está fazendo isso aqui. Lembra de Davi, depois de ter adulterado, matado uma pessoa, quando confrontado por Natã, o que ele fala? Quem é o homem que fez isso? Porque ele conta sobre a história da ovelha, de uma forma. Aí Davi diz, o homem que fez isso deve morrer. Jacó está quase dizendo isso. Por que você me enganou? Como que você pode quebrar um acordo, um trato? Irmãos, cuidado. Cuidado, porque mais cedo ou mais tarde, se você achar que você constrói a sua relação de causa e efeito apenas, Deus vai deixar que uma causa vai gerar um efeito na sua vida, e você vai ver que não dá para viver baseado em causa e efeito a vida toda. Precisa de algo extraordinário que vem do Senhor. Mas olha mais. Olha o verso 25. Não te servi eu por amor a Raquel, porque pois me enganaste? Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra. Dá-se a mais nova antes da primogênita. O que Labão está fazendo? Mantendo o que é direito do primogênito. Ele diz, cara, você pode enganar lá na sua terra. Lá na sua terra, quem não é o primogênito, passa a perna no primogênito. Aqui não. Aqui não. Aqui não se faz dessa forma. O Jacó que tentou de toda forma inverter as coisas, é pego na sua própria trapaça. E Deus está então disciplinando este homem. Aí Labão diz assim, mas tem um jeito para essa história. Eu vou te dar a mulher que você tanto ama. Trabalha mais 7 anos. Não que você vai ter que trabalhar todos eles para receber, eu já te dou logo no início. E aí você começa a ver o que é graça sendo ensinado. Você recebe primeiro para depois fazer. E ele vai fazer isso. Aceita o acordo, porque amava. E é lindo você ver esse amor aqui, de certa forma. E o texto diz que ele trabalha há 14 anos e parece pouquinho. Pouquinho. Você que é adolescente, jovem, está namorando, trabalha muito para você poder casar, ter uma condição, estude, se esforce, se dedique. Isso é a forma de você mostrar que você ama a outra pessoa. Você está se preparando para a outra pessoa. E aqui está então Jacó,
verso 30. Depois de 7 dias dessa história, depois do fim de uma semana, ele enfim recebe Raquel e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que Lia e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Irmãos, quando a gente olha para toda essa história, casando e sofrendo um pouco do seu próprio veneno, Jacó encontrando a esposa, mas de um jeito estranho, e Jacó sofrendo o seu próprio veneno ao ser enganado. O que é que a gente vê nisso aqui? A gente vê que Deus não deixa em branco, sem nos ensinar as consequências dos nossos erros. Enganar dói, e você talvez esteja com dó de Jacó, porque você ficou com dó talvez de Isaac. A gente sempre fica com dó quando alguém está sendo enganado. Mas todas as vezes que alguém está sendo enganado, tem alguém enganando o outro. Esse é o pecado. O Jacó, que antes é o vilão, parece ser o herói, o inocente da história. Não. Herói inocente não se faz com seus atos. Herói só pode ser feito com a graça de Deus. Isso aqui é um desarranjo profundo. E tem uma personagem dessa história que quase passou despercebido. Uma mulher chamada Lia. Tem uma Lia aqui. E a Lia é usada por todos da história. O pai usa a Lia para se livrar. Ele sabe de uma coisa, essa mulher está aqui, ninguém quer casar com ela. Dá um jeito, despachar. Despachar. Jacó se deitou com ela, depois descobriu que era ela e disse, eu não quero ela. Mas você casou. E disse, tá bom, mas agora eu quero a outra. E o texto diz, ele amava mais a Raquel do que Lia. Não tem história. Todo mundo via, todo mundo sabia. Inclusive a Lia. Olha o verso de número 17. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. A ideia é assim, que Lia não brilhava. Os olhos baços, ela não era bela. Raquel sim era bela. Pensa o quanto que na vida Lia não foi desprezada, até esse dia aqui. Ela é a mais velha e até agora não tinha casado. E talvez por isso que ela disse, eu vou lá, me deito com ele também. Irmãos, você percebe claramente aqui, que o homem que encontra Raquel no poço, não tem condição de resolver o problema da sua vida, e nem a vida da Raquel. Ele levanta uma pedra que está lá. Ele dá água para as ovelhas. Mas ele não tem condição de dar água para a alma, para o coração. É por isso que nós lemos na abertura deste culto. Um outro homem que esteve com uma mulher na beira de um outro poço. Tinha a história de Jacó envolvida. Jacó tinha feito aquele outro poço. E esse outro homem era Jesus. E a mulher que ele estava diante dele, estava com a vida destruída. Já tinha tido vários homens. E aquele que ela tinha não era o marido dela. Era alguém que estava com a vida um tanto quanto destruída, como estava a de Lia. E é alguém que Deus redireciona a vida. Deus conversa com aquela mulher, surpreendendo, ele sendo judeu e ela sendo samaritana. Confrontando e dizendo, eu dou para você água viva. Porque Jesus é maior do que Jacó. Quando você olha para Jacó, aquele que deveria portar as bênçãos e abençoar as pessoas, ele está na casa de Labão, sendo enganado e se colocando tudo a perder. O descendente de Abraão que supera Jacó é Jesus Cristo. Ele coloca em ordem aquilo que parece estar sendo colocado de desordem. É disso aqui, de Jacó, de Raquel, de Lia, de um cara que foi enganado e agora gosta de uma e não gosta da outra, que Deus vai trazer os descendentes de Abraão. E não só delas, das servas que elas trazem consigo. Para piorar, cada uma tem uma serva. Zilpa e Bila.
Domingo que vem para você ver o que eles são capazes de fazer. E daí vai vir os 12 patriarcas de Israel. Deus está pegando os leitores que estão recebendo essa mensagem pela primeira vez. Eles são descendentes diretos de Jacó. E eles estão vendo o quanto que Jacó não conseguiu colocar em ordem a vida de ninguém. Mas Deus foi capaz de colocar em ordem, depois que todos destruíram quase tudo que pudesse. Eu e você somos capazes de colocar a nossa vida nas maiores confusões e a vida dos outros. Por causa dos nossos erros e por causa dos erros que nos cercam. Mas aquele que vai a um poço, que é Jesus Cristo, pode ir à sua história e colocar em ordem aquilo que estava em desordem. Durante o período do tratamento dói. Ele tem que dizer para a mulher samaritana, vai lá, chama o teu marido e vem cá. Deus tem que dizer para Jacó, passe pelo aquilo que você fez. Mas ele é aquele que está construindo a bela história, a despeito dos nossos fracassos. Você confia naquilo que Deus pode fazer? Eu não sei o seu passado. Eu não sei a construção da sua vida, as coisas que antecederam os seus antepassados, as bagunças. Mas eu sei que a graça de Deus pode fazer uma coisa linda daquilo que é tão estragado como é a história de Jacó. Irmãos, se fosse você, se fosse eu, talvez nós desistiríamos de Jacó na primeira página da história dele. Quando ele nasce já puxando o pé do irmão. Deus não desiste desse homem. Deus não desiste daqueles que Ele amou desde a fundação do mundo. Tomara que eu e você possamos entender isso. Tomamos cuidado com aquilo que a gente faz, porque Deus nos disciplina a partir disso. Mas jamais desesperarmos. Quando você olha para Jacó, saindo dessa tenda, com 2 mulheres, você diz, onde Deus vai cumprir o que Ele prometeu? Onde Deus vai dar uma terra para esse homem? Ele é enganado até por Labão. Como que Deus vai trazer um descendente prometido dessa história? Deus faz, porque agindo Deus, quem impedirá? Vamos orar? Deus, quando nós contemplamos a história de um enganador como Jacó, somos confrontados a olhar para nós mesmos. Nós temos alguns aspectos de Jacó dentro de nós. Mesmo já tendo tido encontro com o Senhor, como Jacó já tinha tido em Betel, a gente ainda quer construir a vida baseada em nós. Isso só dá fracasso. Por isso, Deus, que nós sejamos apresentados àquele que é maior do que Jacó, que é Jesus Cristo. O único que é capaz de redimir histórias e vidas. Aquele que é capaz de dar sentido para as histórias mais destruídas. Deus, Tu conheces o coração de cada um aqui. Tu conheces o propósito pelo qual o Senhor os trouxe aqui. Por isso, Deus, apresenta o Jesus de Nazaré, para que eles possam aprender o quanto que a vida deles pode ser colocada em ordem, por causa de alguém que jamais enganou, alguém que é a verdadeira verdade vinda ao mundo, que é o Teu Filho Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém.